Resumindo muito a minha história, o meu pai, ele era um playboy de família que, né, conquistou muitas coisas. E o meu pai sempre teve tudo. O pai nunca precisou aprender a lidar com dinheiro. Isso prejudicou muito a vida adulta dele. A minha mãe, ela veio de uma família muito pobre, lá do interior, de minha avó, dona de casa, mãe de 4 mulheres, sempre disse para as 4 trabalharem, serem independentes, não dependerem de ninguém e crescerem na vida, né? Ser alguém na vida. Então, o que é ser alguém na vida? Hoje em dia é um absurdo falar que para você ser alguém na vida você tem que alguma coisa, né? Seja trabalhar ou ter dinheiro, enfim. Mas é o que ela ouviu. Então a fórmula do sucesso dela e que funcionou muito bem para ela é: obedeça ao sistema, trabalhe muito e você vai chegar lá. Então a minha mãe, uma pessoa que estudou em colégio público, não fez faculdade, não falava inglês, chegou a gerente geral de um banco internacional, um banco americano, no Brasil com 37 anos de idade. Bom, e tanto isso funcionou que a gente teve acesso a boas escolas, a cursos, aprendemos outros idiomas e tudo isso me trouxe privilégios aí que me proporcionaram bons empregos. E desde os 15 anos eu comecei a trabalhar. Eu sempre ouvi da minha mãe que com 13 ela tinha começado a trabalhar, que ela trabalhava numa fábrica de uma alemã e que ela mal tinha tempo de comer e que era vida dura, era assim mesmo, mas olha que bom, que dava certo e que isso funcionava. Então com 15 anos eu comecei a trabalhar, muito novinha, comecei em loja de shopping, fazer alguns eventos, freela de final de semana e abri mão de muitas férias com o pessoal da escola, que é pra praia, faculdade. E aí, seguindo essa lógica carreirista da fórmula de sucesso, que pra mim era a que funcionava, eu fui fazer uma faculdade pensando na minha carreira. Então, independente das coisas que eu queria fazer, e cheguei a me matricular em outros cursos e tentar, eu fui de fato me formar em administração para seguir carreira no banco que eu já trabalhava quando eu tinha 19 anos. Meu pai, ele foi aos poucos aprendendo a viver com cada vez menos, tendo cada vez menos. A minha mãe ascendeu muito, mas junto com ela, com essa ascensão, né, várias contas, 2 filhos. Minha mãe se divorciou, meu pai nessa época já não podia ajudar financeiramente, minha mãe assumiu todas as contas da casa, então ela não conseguia fazer muito por ela. Tudo sempre muito controlado, né? Isso era uma palavra que vivia no meu dia a dia também: controle, 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 trabalha, trabalha, trabalha. Né? Obedece ao sistema, não questiona muito, só faz, faz, faz e faz. O que o pessoal chama de corrida dos ratos, né? Eu estava aprendendo que aquilo funcionava, porque a gente estava de certa forma ascendendo, tendo mais conforto, tendo mais tranquilidade. Mas o que aconteceu comigo é que essa coisa do controle não funcionou muito bem a partir do momento que entrei numa faculdade muito cara, de pessoas com muito dinheiro. Comecei a viver uma realidade que nunca tinha sido a minha. E aí eu entendi que eu não queria nem ser igual ao meu pai e nem ser tão controlada quanto minha mãe, porque eu achava que eu trabalhava tanto, eu me matava tanto e eu merecia também tudo aquilo. Então eu entrava nessa ilusão do merecimento, de eu mereço, então eu vou fazer. E eu comecei a ganhar dinheiro de fato, muito nova, mas eu gastava todo o meu dinheiro. E por 4 anos que eu fiquei nessa faculdade, mesmo tendo bolsa, né, e eu consegui bolsa de estudos, eu consegui terminar a faculdade, uma faculdade que custava R$2.500, eu terminei pagando R$700, e já com o meu salário eu entendi que se eu não fizesse alguma coisa para cuidar de mim, assim como minha mãe cuidou dela na base do controle e da disciplina, eu acabaria igual ao meu pai. E aí eu tive um clique e eu falei: eu vou investir do pior jeito possível, mas é o jeito que vai me fazer guardar dinheiro, que é fazer uma dívida. E eu comprei meu primeiro imóvel, meu primeiro apartamento. Eu lembro da minha mãe ir comigo no dia de eu assinar o contrato e dela olhar bem nos meus olhos e falar assim: filha, você sabe o que você está assinando? Você tem noção do que você está fazendo? E na minha resposta foi assim: talvez eu não saiba, mas se tem algum momento em que eu possa arriscar é agora. Eu sou jovem, eu posso começar do zero se precisar. Eu ainda moro na sua casa, eu tenho o seu respaldo, então assim, não respaldo de mesada, mas um respaldo de ter onde morar e o que comer, né? Então foi nesse contexto que eu, prestes a me formar na faculdade, já me formando, eu falei: olha, o que dá para fazer para eu parar de gastar todo o meu dinheiro? Então eu tinha os R$700 que eu pagava da faculdade, mais o que eu gastava para comer na faculdade, mais o transporte, tudo o que aquilo consumia do meu salário,
para pagar uma prestação de R$ 1.500 por mês, que na época era viável, era tipo metade do meu salário. E eu conseguiria pagar porque eu morava ainda na casa da minha mãe. Acho que é importante falar um pouco sobre essa coisa de, nossa, você assinou um contrato de um apartamento aos 24 anos sem nem saber o que você estava assinando direito, né? Nossa, que coragem. E aí eu falo que a coragem ela mora muito perto do medo, né? O que me moveu nesse caso, eu não me via tão corajosa, eu me via apavorada e sentindo medo de terminar a vida igual meu pai. Então eu queria fazer alguma coisa diferente, eu queria fazer alguma coisa para cuidar do meu dinheiro. Nem que eu não soubesse muito bem o que eu estava fazendo, mas eu precisava fazer alguma coisa diferente do que eu vinha fazendo, que era torrar meu salário. Então foi uma atitude corajosa, mas movida pelo medo. Eu estava disposta a tudo para não terminar igual ele, que com 60 anos de idade chegou um dia a me ligar para pedir dinheiro para fazer compras no supermercado, porque ele não tinha o que comer em casa. Para mim, assim, lembrar desse dia é mais triste do que lembrar do dia que ele faleceu. Não porque o falecimento dele é menor do que isso, mas porque lembrado da situação que ele chegou é muito triste. Não precisava, sabe? Não, foi muito descuido. E não porque ele esbanjou, porque acabou que ele teve uma vida adulta até que escassa e mesmo assim ele ficou sem nada. E nada mesmo. Bom, apartamento comprado, perrengaça para pagar esse apartamento, assim, foi um horror. Não foi nada legal, porque eu podia pagar as prestações, mas acabou que tinha aquelas mensais da construtora e correção do INCC que eu nem sabia o que era na época. E aí as prestações que eu tinha achado que iam ficar 1.500, de repente vinham mais caras. Enfim, e eu vivia desesperada pensando como é que eu ia fazer para pagar. E eu vendia férias, pegava 13º, usei FGTS na época, né? Vendi meu carro, bônus, PLR, assim, tudo foi para esse apartamento. E aí eu acabei conseguindo quitar. Eu comprei ele entre os 23, 24 anos e um pouco antes dos 30, com os 28 ele já estava quitado. Isso mudou tudo por quê? Porque eu tive aquela fase extremamente consumista, até mergulhando na irresponsabilidade mesmo. E aí passei por uma fase muito doida, assim, de não poder gastar nada, porque o foco era o apartamento, eu fiquei obcecada por esse apartamento, então foi uma época de muita privação mesmo, tá? Não vou mentir aqui. Hoje, eu acho que saúde financeira não é sobre privação, eu mudei muito o meu conceito, mas eu passei por essas fases, eu passei pelo consumismo, eu passei pela privação. O consumismo não me fez bem, a privação também não me fez bem. Então hoje eu tô falando, tudo que eu falo aqui é sem hipocrisia nenhuma, porque eu passei por tudo isso, eu vivi muito dessas fases. Mas o que mudou com a venda do apartamento é que eu vi um dinheiro na mão e contratei um assessor de investimentos por medo de mim mesma, né, de acabar com aquele dinheiro que foi tão suado para conseguir aquele apartamento que tá. Na minha cabeça, vira uma chavinha de que cada real que eu estou investindo vai trabalhar por mim. Então é muito mais prazeroso investir do que gastar. Não é questão de controle, não foi isso que mudou, né? O controle, a disciplina, a organização. Sim, eu tive alguns anos de privação para dar esse primeiro passo, que foi bem difícil, foi o mais difícil. Mas hoje eu falo que não é esforço para mim escolher entre gastar com alguma coisa que não é de fato importante ou investir esse dinheiro. Então, acho que esse primeiro passo mudou tudo. O que me ajudou muito nesse processo? A não pegar esse dinheiro, não sair gastando, não ter vontade de. Então, assim, claro que ver o dinheiro trabalhar é quase que, né, é completamente essa recompensa, mas o fato de eu ter saído daquele ambiente, da universidade que eu estudei, com aquelas pessoas, que para eu sentir que eu pertencia, eu precisava estar no restaurante caro, para eu sentir que eu era aceita, eu precisava ter a bolsa da moda, para eu sentir, né, e me perceber com boa autoestima, eu precisava estar de roupa diferente todo dia, né? Então sair desse ambiente ajudou muito e aí começar a conviver com pessoas que estavam muito mais próximas dos meus valores
ajudou muito também. Eu conheci uma pessoa com a qual eu morei junto 3 anos, namoramos, que apesar de ter um cargo muito parecido com o meu e o salário muito parecido, era uma pessoa muito simples, de vida muito simples, de hábitos muito simples. Então eu acho que ajudou muito e até hoje eu aprendi, né, eu aprendo com isso, assim, de me aproximar de pessoas cujo amor por mim não dependa de coisas que eu tenha ou de roupas que eu vista. Eu acho que esse é outro ponto importante. Bom, e aí, com menos de 30 anos eu já estava ganhando muito bem, eu já tinha esse dinheiro aplicado, eu já tinha o hábito de investir todos os meses. Eu via prazer em não gastar dinheiro, então prazer em investir. E minha vida financeira deu uma decolada nesse sentido. Quando eu percebi que eu estava começando a, de fato, poder me considerar alguém possivelmente independente, a minha vontade de ser CEO ou ser qualquer coisa dentro de qualquer multinacional virou uma vontade de ser independente mesmo de salário, sabe? Porque mulher independente eu já era nessa época, mas eu não queria depender de salário. Eu muitas vezes saí de reuniões que eu queria chorar, eu queria ir embora, eu queria sumir. E eu ficava ensaiando na minha cabeça a cena do dia em que eu ia mandar todo mundo para aquele lugar e virar as costas e não olhar para trás e não voltar lá. Então, eu tive um burnout com 32 anos e que foi um burnout muito mais emocional do que de quantidade de trabalho. Então, eu acho que também cuidar do dinheiro vem nesse lugar de cuidar de tudo que possa acontecer. A gente pode amar o nosso trabalho. Eu amava meu trabalho. Eu entregava muito resultado. Eu não media horas trabalhadas por dia. O burnout aconteceu quando eu comecei a ter várias alergias, que não eram bem alergias, mas que eram quase que crônicas. Então eu vivia com minha pálpebra em carne viva, eu vivia com os dedos sangrando, eu vivia com a pele toda cheia de feridas. Eu não conseguia absorver as vitaminas, eu entrei quase em anemia. E eu descobri que eu não estava absorvendo vitaminas porque o meu estômago estava em carne viva, eu estava prestes a ter úlceras. E, enfim, prestes a colapsar, já com tarja preta, prescrita pelo meu médico, eu fui demitida. Eu saí de lá tão na merda que eu nem não tinha cabeça e nem queria procurar emprego. Eu não queria entender o que eu tinha feito de errado. Não tinha mais espaço dentro de mim, dentro de toda a violência que estava ali dentro, para eu me culpar por mais nada. Então, eu decidi que eu ia me cuidar. E junto com o trabalho voluntário, cursos que eu queria ter feito há tempos, eu fui estudar sobre finanças pessoais. Então, a minha pergunta era, o que meu assessor financeiro faz, aquele que eu contratei lá quando eu vendi o apartamento, o que ele faz que eu não posso aprender, já que agora eu tenho muito tempo livre? Então, entre trabalho voluntário, viagens, cuidados com a saúde e cursos, eu também investi bastante tempo para entender um pouco mais sobre o dinheiro. E aí, e a comunicação não violenta, o que é isso? Como ela surgiu? Eu fui buscar a comunicação não violenta como aprimoramento de técnica, né, de habilidade de linguagem mesmo. Para saber como é que eu fazia para ser mais simpática ou menos agressiva. Só que eu entendi que não é nada disso, a comunicação não violenta, e foi isso que me impressionou tanto. E eu entendi que a não violência vai muito para além disso, né? Então, foi o curso que eu mais gostei, o curso que eu me apaixonei, e aí eu me tornei facilitadora de comunicação não violenta. Então, expliquei um pouco da minha história, falei sobre a comunicação não violenta na minha vida, que foi base para explicar e estruturar tudo que eu falo sobre dinheiro hoje. E o dinheiro? Então, estudando finanças pessoais também, eu planejei um ano sabático e separei uma grana para poder viver minimamente, sem tantas privações, mas também de forma mais econômica. Ainda mais econômica do que o movimento que eu já havia começado lá atrás, desde que eu vi o dinheiro trabalhar por mim. Eu vou descansar, eu não vou precisar gastar muito dinheiro com coisas que obrigatoriamente hoje eu gasto, estando mais na rua, comendo fora, etc. Então eu decidi que eu ia viver de forma mais econômica, eu ia sim fazer algumas viagens que eu queria e eu separei um orçamento. E eu teria X para viver por um ano, pagando os cursos, fazendo as coisas que eu havia planejado. Só que esse X que eu havia planejado durar um ano
Durou 3 anos. Então, quem me conhecia há pouco tempo não sabia muito bem o que estava acontecendo, achava que eu era boa vivã e é isso aí. Mas quem me conhecia há mais tempo perguntava muito sobre isso. Cara, você não é herdeira? Pera, o que aconteceu? E você ganha na loto, né? E, na verdade, eu não sabia explicar direito. Quando me perguntavam como eu estava me bancando e se eu ia voltar a trabalhar ou não, e como é que eu tinha feito com o dinheiro, como é que o dinheiro rendeu tanto, a minha resposta era assim, sei lá, eu fiz as pazes com o dinheiro. Porque, né, era uma briga. Ou eu estava consumindo, gastando tudo, devendo cheque especial, eu vivia no vermelho, ou eu estava me privando de muita coisa para pagar um apartamento, porque eu precisava pagar antes dos 30, porque eu tinha colocado essa meta, porque não sei o quê. E era uma luta, né? E aí a importância da CNV. Eu entendi com a CNV que ambas as formas de atuação, seja muito consumista ou me privando demais, eram muito violentas, né? E não era sobre a forma que eu tratava o dinheiro, era a forma que eu me tratava. E as duas eram violentas. Tanto a dinâmica do eu mereço tudo e vivo de ressaca financeira, devendo dinheiro, quanto aquela mentalidade de escassez que não me deixa desfrutar minimamente daquilo que eu faço, que eu trabalho, que eu construo, né?